acho que todo mundo concorda, meio com consenso, que a mídia influencia muito na forma como nós vemos tudo, né? Tudo que a gente vê influenciado pela mídia através do soft power. Então, assim, isso com certeza também afeta a forma que nós vemos garotas jovens, por exemplo. Então, em filmes e séries, por exemplo, em comerciais, literatura, tudo que a gente vê. Um exemplo, tipo, eu vejo muito claro é a imagem da garota adolescente em séries de TV, né? Que é sempre uma menina muito sexualizada, muitas das vezes. Com roupas curtas, trejeitos sexualizados, sempre tentando agradar homens. Muito da competitividade feminina também, né? Em que duas garotas disputam por um garoto, assim. E assim, não importa idade, vínculos pessoais, nada. O que importa é aquele objetivo, entendeu? Agradar aquele menino. Que também está muito envolvido com a heteronormatividade, heterossexualidade compulsória, essa é outra questão. A nossa mídia que a gente tem hoje, a forma como nós vemos garotas jovens hoje na mídia, foi muito influenciada olhando para a história, né? Pelo livro Lolita, do Nabokov, que é de 1955, que, para quem não conhece, gente, é basicamente um livro onde conta a história a partir do ponto de vista de um homem já de meia idade, do seu relacionamento com a sua enteada de 12 anos. E assim, você lendo o livro, ele sempre retrata ela como uma coisa assim, extremamente, um símbolo muito sexual, sabe? Ele não a retrata como uma vítima, justamente porque ele não a vê dessa forma. E ao longo do tempo, esse livro foi transformado em peça, filme, produtos, até uma linha de cosméticos, até uma vertente do mundo fashion. E ao longo desses anos, de 1955 para cá, o arquétipo Lolita, que é o arquétipo dessa garota jovem, sexual, a Lolita passou de uma vítima de circunstâncias terríveis para um símbolo do sexo. Como vocês acham que isso aconteceu ao longo do tempo? Então, você acha que tem muita normalização em conta disso? Sim, só que não é uma coisa normal. Não é comum. Não é comum. Não é comum, mas não é normal. É muito importante. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje em dia, que não há essa separação clara do que é comum e do que é normal. Comum é algo que acontece muito. Normal é algo que está tudo bem fazer. Em relação, eu acho que a gente pode. Essa é uma outra questão, tá? Mas só queria trazer aqui. Queria trazer também, tipo, por que o corpo depilado, né? O corpo sem pelos, ele é tão idolatrado, digamos assim. A mulher tem que ter as axilas depiladas, as pernas depiladas, etc. E em que correlação que isso tem também com a idealização de um corpo jovem, um corpo que não tem pelos naturalmente, entende? Porque se a gente parar para analisar, esses padrões de beleza são muito interligados entre si. Mas como é algo tão intrínseco à nossa sociedade, a gente não percebe mais. E assim, a gente consegue ver essa sexualização de garotas jovens na mídia em exemplos que assim, são muito óbvios, né? Por exemplo, da revista Rolling Stone, com a Britney Spears, que assim, ela com 17 anos segurava ao mesmo tempo um bichinho de pelúcia e estava seminua na capa da revista, sabe? Ou com a Alicia Silverstone, que ela aparecia com roupas de bebê, com ursinhos de pelúcia enormes, em posições que teriam conotação sexual. Entende? Em que ponto a promiscuidade se interliga com a infância? Entende? Em que ponto que a gente passa a normalizar isso? Porque no próprio artigo da Alicia, a gente consegue ver que tem um dado momento em que ela mostra uma foto de si mesma usando um biquíni aos 6 anos de idade para o escritor da matéria, e ele fala que o que vem na cabeça dele são sons de sirene de polícia. Então, assim, isso é colocado com um tom de ironia, né? Um tom de humor mesmo, dentro do artigo. Em que ponto que isso é tão normalizado a ponto de virar algo de ironia, de humor mesmo, sabe? As pessoas rirem disso como se não fosse nada. Falado muito disso também, da pedofilia como... A Maria e a Luísa sobre a pedofilia como um transtorno. Porque a pedofilia, pela OMS, ela é definida como um transtorno. E eu, pessoalmente, acho que é importantíssimo que seja visto como um transtorno para que haja um tratamento. Porque, não sei se vocês sabem, mas a pedofilia ela não tem uma cura, mas é um tratamento
assim, qual que é a opinião de vocês? Em que momento é um transtorno? Vai lá com a parte da Constituição, etc. O que vocês pensam sobre isso? Em que momento vocês acham que a pedofilia, o transtorno, se interliga com a lei? Então, por exemplo, se eu, por exemplo, num caso de abuso de menor, a pessoa é condenada, independentemente dela portar o transtorno ou não. Porque, então, seria algo semelhante, por exemplo, à psicopatia. Que a pessoa, psicopatia é um transtorno, mas se a pessoa matar alguém, ela vai presa da mesma forma. Se não me engano, é um estudo comportamental, não é? Psicopatia, não tenho certeza. Não sei mesmo, mas eu acho que é. Eu queria falar. De tudo que a gente vive hoje, isso é muito do ramo da sociologia, que é particularmente um ramo que eu gosto bastante. Mas tudo que nós vivemos hoje, a forma como a gente age, enfim, tudo é influenciado de alguma maneira. Nada a gente faz porque a gente quis fazer aquilo. Né? Tudo a gente tem um viés ideológico por trás. Então, eu acho que é importantíssimo para que a gente comece a, como dizer, aniquilar a pedofilia, falar assim, cortar o mal pela raiz, a gente identifique a pedofilia como um fenômeno social também. Como ela é construída socialmente aos poucos na cabeça das pessoas. Como isso é aos poucos construído mesmo, sabe? Como cada pecinha vai se encaixando. Porque é um processo assim, não é algo que você nasce sabendo, nem é algo que você possa ficar imune, né? Você é inserido nessa sociedade doente. Tanto que eu costumo dizer que, por exemplo, casos de abuso de crianças não são a doença em si, mas sim a febre de uma sociedade doente. Que a febre é um sinal do corpo que já está ali com uma infecção e está tentando combater aquilo de alguma forma. A febre é um sinal dessa doença mais enraizada na nossa sociedade. Seria justamente a normalização da pedofilia nesse caso. Então, eu acho que é muito importante também que a gente perceba que a gente tem uma sociedade, desde que a gente é criança, na verdade, nós temos gêneros imputados a nós. Então, a partir desse momento, o mundo que a gente vive é dividido entre masculino e feminino. E, assim, tratamento por adultos, brinquedos, costumes, cores, roupas, tudo é dividido. Brincadeiras. Então, assim, desde muito cedo a gente tem essa separação na nossa cabeça. Isso leva ao mundo com esses gêneros, né? A gente não abandona isso na vida adulta. Então, assim, a partir do momento que a gente infantiliza mulheres, no geral, a gente traz a relação de poder do adulto com a criança para o masculino e para o feminino. Entende? Então, porque muitas vezes mulheres em posições de poder são colocadas como birrentas, são ridicularizadas, falam que estão dando chilique, porque é associado com essa imagem da criança birrenta. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? O que vocês pensam a respeito disso? Que dão na psicanálise da psicologia para esse fenômeno são memórias recalcadas, né? Que, tipo assim, elas estão debaixo do seu subconsciente, mas elas estão ali, elas estão presentes. Tanto que, como o João Lucas colocou, elas afetam muitas áreas da sua vida. Mas você não se lembra delas porque, enfim, basicamente, explicando de uma forma bem básica, tá? Eu não sou psicóloga. Mas o seu subconsciente achou que você não sobreviveria com aquela memória. Digamos assim, você não conseguiria lidar com aquilo. Então ele colocou essa memória. Basicamente da vida. Muito interessante a questão do transtorno de múltipla personalidade, porque geralmente eles chamam de sistema, né? Tem várias personalidades que estão dentro daquele sistema. Cada uma tem, na maioria das vezes, cada uma tem um papel. Então tem uma personalidade que é o protetor, tem outra personalidade que é a criança, então assim, tem outra personalidade que cuida das relações sociais, etc. Então assim por cima, tá gente? Quase Eu sou especialista também. também. Uma pessoa. Tô querendo a carteira assinada. Mas basicamente é isso, sabe? Cada um tem uma função porque aquele trauma ou aqueles traumas, né, foram tão grandes que a pessoa por si só, como ela não tinha apoio que ela deveria ter por
parte de terceiros, ela sozinha não aguentaria aquilo. Tanto que muitas vezes essa outra personalidade é a mãe mais velha, que cuida dessa criança. Né? E é muito interessante que a gente observe também que, além de muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, ser dentro do núcleo familiar que acontece esse abuso, sim, grande maioria das vezes são acometidos por homens. Então entra novamente aquela questão do feminino e do masculino, sabe? Da submissão, da mulher sempre ter que ser submissa e atrelar o feminino ao infantil, sabe? Claro que também existem muitos meninos que são abusados. É muito importante que se fale disso também, porque por muitas vezes foi uma parcela da sociedade que foi ignorada, sabe? O que, como pode dizer, não deram a devida atenção ou falaram que a pessoa tinha gostado daquilo, sabe? Invalidaram a dor dessa vítima, é o que eu queria dizer. Mas assim, no Brasil, atualmente, nós temos cerca de 500 mil vítimas da pedofilia por ano. E em sua grande maioria elas são meninas, pobres e negras da periferia. Então, assim, que medidas que vocês acham que poderia haver para que a gente mudasse